Então, pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de divisão celular. Então, existem dois tipos de células, as células diploide e as células haploides. Como que elas se diferenciam? Para que as células exerçam a sua função no corpo dos animais, ela deve conter todos os cromossomos. Ou seja, para que cada célula exerça sua função, vamos dizer, perfeitamente, ela precisa ter todos os cromossomos. Ao todo, nós temos 46 cromossomos. Então, para que a célula ela faça perfeitamente sua função, ela deve ter 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, né, que a gente chama de completos, a gente está completo, são o total, são chamados de células diploides, que também são as 2Ns. Então, nossas células, a maioria de nossas células são diploides. Por quê? Porque tem 46 cromossomos. A exceção das células que não têm 46 cromossomos são as células haploides, que tem somente metade, que são 23 cromossomos, são chamados de N. E quais células que possuem somente 23 cromossomos? São as reprodutoras, ou seja, os espermatozoides, e os óvulos possuem apenas 23 cromossomos. Então, somente essas do nosso organismo que possuem 23 cromossomos são chamadas células haploides. Existem, né, algumas características, pessoas que têm alguma síndrome que não nascem com 46 cromossomos. Por exemplo, a síndrome de Down, entendeu? Não tem todos os cromossomos. Então, assim, para entendermos a divisão celular, precisamos entender os tipos de células. Então, existem as células diploides e as células haploides. Aqui, e aí você pode se perguntar, mas e como vai nascer uma pessoa se no óvulo, no espermatozoide, só tem 23 cromossomos? Porque assim, quando o espermatozoide é doado pelo pai, ele tem 23, e o óvulo é doado pela mãe, 23, então forma um filho de 46 cromossomos. As células do filho vão ter isso, vão ter 46 cromossomos no total. Agora a gente vai ver um pouco sobre a divisão celular em si, né? Deixa eu apagar aqui o quadro para a gente ver como que é a divisão celular. Então, existem dois tipos de divisão, que é a mitose e a meiose. Agora vamos falar um pouco sobre a mitose. Como que acontece a divisão celular por mitose? Primeiro, a gente tem a fase da intérfase, que é o quê? Aqui tem a célula, a fase, aqui o DNA, e aqui são os centríolos. Nessa fase, o DNA está todo enrolado, né? Então, na fase da intérfase, o DNA começa a se desenrolar. Então, começa a se descondensar para ficar abertinho. A segunda fase é a prófase. Aqui, aí tá aqui, sim. Na prófase acontece o quê? Na prófase é onde o DNA já está descondensado, né? O DNA já está todo desenrolado e começa o afastamento dos centríolos. Então, os centríolos começam a ir para lados opostos. Essa é a fase da prófase. A gente tem a metáfase. A outra
parte. No processo de metáfase, o que acontece? Meta vem de quê? De meio, né? Lembra meio. Então, aqui é a metáfase. Na metáfase, os cromossomos, eles estão no meio. Eles estão situados no meio e os centríolos já estão dos seus lados opostos. Depois da metáfase, vem a anáfase. Deixa eu apagar aqui pra gente. Dá pra gente fazer. Depois da metáfase, né? Vem a anáfase. O que é a anáfase? É a separação dos cromossomos. Anas me separa, isso aí, uma negação, né? Então a anáfase, aqui os cromossomos estão no meio, e aqui o cromossomo começa a se dividir, um vai para um lado, o outro vai para o outro, então eles vão para lados opostos. Depois da anáfase vem a telófase. Na fase da telófase, a célula já está quase dividindo. Essa fase aqui é a telófase. Então, na telófase, a célula já está quase se dividindo, está meio que criando um anel, formando um anel aqui, ó, para dividir. Só que ainda não dividiram. Aqui os cromossomos já estão lá para o outro. Acontece o crescimento da célula para poder se dividir. E a fase final, que é o quê? É a divisão da célula. A célula já se dividiu. Então, é a mitose concluída. Então, a gente diz que é a mitose concluída. Então, esse é o processo de divisão celular. Aqui já tem o cromossomo, ele vai começar a se enrolar aqui para poder ter uma nova célula. Então, é esse processo que é chamado de mitose. Dentro da mitose existem várias fases. A fase da intéfase, que é onde começa a descondensação do DNA. A prófase, que é onde que os centríolos vão se distanciando para irem lá do oposto e o DNA já está descondensado. A metáfase, onde os cromossomos eles se alojam no meio do núcleo. A anáfase é um de negação, então os cromossomos eles estão em lados opostos. A telófase é onde começa a divisão da célula, meio que cria um anel para ir apertando para ir dividindo a célula. E a fase de mitose concluída, que é a célula dividida. Então, assim que acontece a divisão celular, é dessa forma que as células se multiplicam. Então, vamos lá para a meiose. Como que acontece a meiose? Na verdade, não era para mim ter apagado, mas a meiose, tipo assim, na mitose termina aqui, né? Na célula dividida aqui. Centríolos, né? O núcleo com os cromossomos se enrolando. Na mitose, conclui-se a divisão aqui. Porém, na meiose, a divisão vai mais para frente. A divisão não se encerra aqui. Na mitose, essa célula aqui se divide em mais outras. Nessa célula aqui, ela vai se dividir em mais. Ela começa a se dividir, né? Essa aqui vai passar por todo esse processo novamente, só que vai dividir em mais. Que aí vira o quê? A célula dividida. Igualmente essa vai começar a se dividir. Esse graça, né? Vai vir aqui a célula dividida. Então, a meiose, ela dá continuidade. Aqui que é concluída a meiose, entendeu? Na meiose, ela vai passar por todo esse processo que a gente abordou aqui. Ela vai passar por intéfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase e vai continuar se dividindo. Ao invés de formar
somente 2 células igual a mitose se transformou, a meiose ela vai se transformar em 4 células, então ela vai gerar 4 novas células. Então essa foi nossa aula, eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? A atividade é bem fácil, vai ser uma atividade oral. Quero que vocês anotem no caderno a atividade para casa, para vocês descreverem todo o processo de mitose, né? As fases que passa a mitose. Então essa é a atividade de vocês para casa. Então essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado.